Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Como você sabe que não tá sonhando agora? Pensa bem antes de responder, porque é exatamente isso que um episódio de Clarence explorou de um jeito que, na minha opinião, é muito parecido com a vida real. E hoje vamos extrair um pouquinho de conhecimento desse episódio, se é que dá pra chamar de conhecimento. Enfim, a gente já sabe que Clarence é um desenho que consegue passar fielmente algumas sensações que temos quando somos criança, seja escola, amizades ou qualquer coisa que remeta à infância. Em geral, esse desenho sabe fazer isso muito bem. Mas esse episódio é um pouco diferente dos outros. Ele se passa no sonho do Clarence, e não no mundo real. Quer dizer, é uma mistura dos dois, mas por algum motivo esse episódio me fascina muito. Bom, o episódio começa com Clarence brincando na frente da garagem da casa dele, tentando explodir um abacaxi. Porque é o Clarence, né? Faz sentido, ele é uma criança bem agitada. A mãe dele tá saindo e pede uma coisa simples, que ele feche a porta da garagem quando entrar. E ele promete que vai fazer, mas claramente ele não tá prestando atenção nela. Bom, a noite cai e o Clarence não fechou a porta, óbvio. E ele tá assistindo TV com um pijama de dinossauro que, particularmente, eu queria ter quando era criança. Na TV, um apresentador faz 3 perguntas. Por que a gente sonha? O que os sonhos significam? E como a gente sabe que não tá sonhando agora? E por algum motivo esse apresentador me lembra o Carl Sagan. Carl Sagan, sei lá como é que fala. Enfim, eu vou chamar ele de Sagan agora. Clarence começa a cochilar porque ele tá cansado, mas aparentemente lembra da porta da garagem antes de pegar no sono. Aí ele levanta e vai fechar a porta. Mas quando ele volta pra sala, o Sagan toca num ponto novo. Se os sonhos são só reflexos das experiências do nosso dia a dia. E aí o Clarence fala de novo. Ah, esqueci de fechar a porta da garagem. E vai fechar de novo. E se você prestou atenção, já percebeu aí. Ele não tava mais com pijama de dinossauro dessa vez. Porque desde a primeira vez que ele fechou a porta, ele já tava dentro de um sonho. Cara, um episódio de Clarence conseguiu representar os sonhos de uma maneira tão real e sutil quanto o filme A Origem, um filme de Hollywood. Bom, brincadeira. Mas aposto que muitos aí nem perceberam que ele não tava mais com pijama. Quando Clarence volta pro sofá pela segunda vez, tem um menino sentado lá, parecido com ele, mas com alguns traços diferentes. O nome dele é Jeremy. E o Sagan, quase como se soubesse o que está acontecendo, lista exatamente nesse momento os sinais de que você pode estar dentro de um sonho. Ocorrências inesperadas, visitas estranhas e figuras muito parecidas com você. Clarence até estranha, mas os dois começam a assistir TV juntos. E se você pausar esses momentos, começa a notar algumas coisas fora do lugar na casa. Tipo uma portinha ali no canto, parece aquela porta do filme Coraline que não deveria estar ali. Ou até mesmo esse desentupidor enfiado no armário. O sonho está se montando, mas ainda parece normal o suficiente para enganar o Clarence. O Sagan lista os sinais práticos para identificar que você está sonhando. Interruptores e botões eletrônicos não funcionam direito, contar os dedos das mãos dá um resultado diferente, e objetos físicos não correspondem à realidade. Assim como o Clarence tentando tirar o tênis eternamente. A partir daí, o episódio entra numa fase que qualquer um que já teve um sonho lúcido reconhece na hora. E bom, um sonho lúcido é quando você percebe que está sonhando enquanto ainda está dentro do sonho, e começa a ter algum controle sobre o que acontece, mesmo que mínimo. Clarence entra nesse estado junto com Jeremy, e bom, de repente tudo é possível. As leis da física não existem mais, tudo parece incrível, tem até uma cena específica onde os dois estão minúsculos dentro da geladeira, olhando para a cozinha como se fosse uma paisagem enorme. E se você prestar atenção nessa cena, ela mostra perfeitamente como um sonho lúcido funciona. A mente usa lugares que você conhece muito bem como um cenário, mas sempre com algum detalhe diferente se você olhar com cuidado. Por exemplo, a pia tá de ponta cabeça, e, cara, eu nunca tinha reparado nisso até reassistir esses dias. Tudo é familiar e estranho ao mesmo tempo, exatamente como um sonho. E aí o Clarence faz uma pergunta pro Jeremy: o que acontece com você quando eu acordo? E o Jeremy muda de assunto e tenta desviar, parecendo que não quer que o Clarence acorde. Enquanto isso, Carl Sagan na TV, quase respondendo no lugar dele, fala sobre o último estágio do sonho. Que quando o sonhador acorda, as memórias vão sendo apagadas, descartadas, como se nunca tivessem existido. Você já sonhou com alguém que só existia no sonho? Alguém que parecia real e importante e quando acordou não conseguia mais lembrar o rosto? Pois é exatamente isso. Nesse episódio, Jeremy não quer que o Clarence acorde porque se ele acordar, ele desaparece. E aí você começa a se perguntar quem o Jeremy realmente é. Bom, muitos fãs criaram a teoria que o Jeremy é um irmão morto do Clarence. Alguém que só existe dentro dos sonhos dele. E que toda vez que o Clarence acorda, ele é apagado de novo. Mas isso é só uma teoria, tá? Não é nada confirmado. Mas enfim, o Jeremy até organiza uma festa em comemoração ao Clarence ter fechado a porta da garagem. Uma coisa bem ridícula de comemorar. E o Clarence até sente isso, porque ele não lembra de ter feito isso. Tem amigos, pessoas conhecidas, tudo misturado do jeito que só faz sentido no sonho.
Enquanto isso, Jeremy vai ficando cada vez mais desesperado, mais insistente, tentando manter o Clarencio preso no sonho. Sagan dá até a resposta de como sair. O sonhador precisa concentrar toda a sua atenção na sua própria consciência, como uma meditação profunda, até conseguir retomar o controle do corpo. O Clarencio tenta várias vezes, mas o Jeremy interrompe ele. E começa aquela sensação que qualquer um que já ficou preso num sonho ruim conhece. Tipo, você sabe que precisa acordar, mas alguma coisa dentro do sonho fica te puxando. O Jeremy fica mais desesperado e pede até pro Clarencio não acordar e não esquecer dele. E bom, depois de uma série de coisas, no momento final, quando o Clarence está quase acordando, o último pedido do Jeremy é: por favor, lembre de mim. Bom, nesse momento o Clarence estava quase fechando a porta da garagem quando a mãe dele chega e ilumina a cara dele com a luz do carro. E Clarence acorda e até lembra do Jeremy. Clarence e sua mãe entram na casa pela garagem enquanto Clarence conta sobre a aventura que ele viveu no sonho. E lentamente a câmera vai se afastando, até mostrar o Carl Sagan falando sobre sinais do sonho. E de repente, ele mesmo fecha a porta da garagem. E o episódio termina com uma pergunta que fica no ar. O Jeremy deixou Clarence escapar de propósito? Ou ele acha que saiu do sonho? Tipo, será que ele tá sonhando ainda? Pô, fica meio essa pergunta no ar, né? Bom, não tem uma resposta, e eu acho isso incrível. Porque esse episódio não é só sobre sonhos lúcidos, ou até teorias de personagem, como é o caso do Jeremy. Esse episódio fala sobre o que acontece com as pessoas que existem só dentro da nossa cabeça. Essas memórias, esses sonhos, essas pessoas que perdemos quando a gente volta para a realidade. E brinca até com o conceito de outra personalidade dentro da gente. Tem outra teoria que dizem que o Jeremy é outra parte do Clarencio, tipo uma parte da personalidade dele. Mas enfim, nada disso é confirmado, claro, é só teoria. Mas tudo isso num desenho sobre um menino gordinho e feliz tendo aventuras. Eles colocaram isso de um jeito muito da hora. Arrisco dizer que é um dos meus episódios favoritos desse desenho, sem brincadeira. Eu adoro essa atmosfera que eles deram nos sonhos e representaram muito bem. Mas enfim, eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui e tchau!